Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanice. Bom dia para todos que são do Sudoeste, mais precisamente lá de Realeza, de Ampere, de Santa Isabel do Oeste, de Capanema também, que tem o privilégio de contar com toda a equipe comandada pela Fernanda nos laboratórios para fazer check-ups assim daqueles que são imprescindíveis. Bom dia para você que está em casa e só está tendo a chance de assistir ao Viva Bem, ao vivo, né? No mesmo momento em que a gente está aqui para conversar, porque está em isolamento com Covid-19. A gente fica na torcida sempre para que você se recupere, que fique 100%, mas já, é claro, ciente de que nem todo mundo passa por essa experiência sem ter reflexos disso também no depois. Quais são as sequelas, Fernanda, mais comuns, principalmente em relação àquelas pessoas que tiveram uma Covid prolongada? A Covid prolongada, a Covid-19, pacientes assintomáticos, pacientes com sintomas, pacientes hospitalizados e aquele paciente que não foi hospitalizado. Todos esses pacientes, a longo prazo, pode ter a chamada Covid longa. E esses sintomas são principalmente cansaço, é aquela fadiga prolongada, a perda de olfato e paladar prolongada também. Já vi gente 6 meses depois dizendo ainda não sinto cheiro. 8 meses. Ai, você ainda? Eu ainda não tenho. E eu estudo muito sobre isso, porque além de eu ter tido ano passado a Covid-19, eu percebo nos meus pacientes. O meu paciente que teve Covid se recuperou, esse paciente que não foi hospitalizado e ele ainda tem as sequelas. E isso é um termo novo, a Covid longa. E isso a gente está percebendo, né? Os profissionais da saúde estão percebendo em vários pacientes. Então, a longo prazo, eu digo mais um ano até, a gente ainda vai estar tratando esses pacientes. A queda do cabelo. A queda do cabelo após 3 meses. Se você teve uma Covid de leve a moderada ou até quase sintomática, você pode experimentar a queda de cabelo também. Ontem uma amiga minha disse, Vanice, por favor, me indica alguém que faça perucas, porque preciso para minha mãe. Ela está se isolando da sociedade, já se sentindo mal, né, constrangida, porque está com desfalque assim muito, muito claro. E isso a gente vai percebendo nos exames de rotina. Então, a gente vai falar sobre a orientação farmacêutica e eu comecei... Essa orientação farmacêutica surgiu depois da pandemia, então eu comecei a conversar mais com os pacientes e tentar entender quem teve Covid, quem não teve, o que sentiu, e eu fui estudando e fui percebendo perda de cabelo, a situação também cardiovascular dessas pessoas, a situação renal, a situação hepática. Então, nesse sentido, a orientação hoje, eu tenho que perguntar se o paciente teve Covid ou não. E se for mulher, for mulher, é um outro tipo de orientação também, porque altera muita coisa da mulher. A queda de cabelo na mulher, a mulher ela se sente muito mal quando cai o cabelo e pode cair muito mesmo. E é desesperador, né? Então, esse monitoramento, a indicação de um especialista para a pessoa procurar ajuda, não achar que aquilo é normal. Não se conformar. Não se conformar com aquilo que está acontecendo. Não, eu vou procurar um especialista e eu vou resolver o problema. Então, o assunto de hoje eu acho tão importante falar sobre isso, porque é algo que a gente vai levar adiante. Então, se você se recuperou da Covid, você precisa de um monitoramento ainda. Exames de quanto em quanto tempo? O que entraria nesse pacote personalizado? Porque eu acredito que não sejam poucas as pessoas que vão até o laboratório, inclusive por conta própria, muitas vezes sem uma orientação do médico, sem uma receita prescrita, enfim, de exames específicos. Só para vocês entenderem, a Fernanda é ali do Sudoeste, ela é mestre em farmácia pela USP. Então, muita gente precisa de uma luz, né? E pode confiar, pode ter segurança nesse sentido. O que acontece? Na nossa região, especificamente em Realeza, nós não temos mais hospital, né? O hospital queimou algum tempo atrás. Lembro dessa história. Isso foi muito triste para a região. A gente tem uma unidade de saúde lá que funciona muito bem. Mas, nesse sentido, a atenção básica à saúde, que o profissional da saúde deve fazer. Ficou desassistida. A gente tenta ajudar. Sim. Então, todo profissional de saúde vai tentar ajudar. Então, nesse sentido, orientar o paciente, né, a procurar ajuda. Então, essa orientação a gente mostra para o paciente que ele tem que procurar um especialista.
cerca de mais de 70% das orientações que eu faço, o paciente precisa ir ao médico. Ele precisa de uma ajuda. Então, às vezes, ele vai ao laboratório sem ter ido no médico, mas ele vai precisar ir no médico. Entende? Nem então, que seja já com os resultados ali dos isso. exames. Então, é muito comum a gente receber os pacientes no laboratório e o valor é muito em conta do check-up, então eu direciono esse paciente para o médico, eu direciono para o especialista que ele precisa ir. E ele trata. Já peguei pacientes com leucemias por realizar um simples check-up. Tem uma paciente que está em tratamento agora e vai se recuperar. Então, assim, sabe, a prevenção. Então, a ideia do check-up, antes da Covid mesmo, já entrava como prevenção. Realizar o check-up uma vez ao ano, mas agora quem tem Covid-19, eu sugiro de 6 em 6 meses. E isso a gente vai orientando e monitorando esse paciente. Para fortalecer também a imunidade, porque ninguém está livre de ser infectado, mesmo tendo tomado 2 doses da vacina, mesmo já tendo, né, passado pela Covid em outras fases lá atrás, o ano passado. Enfim, então se você estiver, né, com bloqueio, com a tua comissão de frente para mostrar, né, para o vírus quem manda no pedaço, ok, perfeito. O que pode entrar nessa lista de básico? Olha, eu digo que o exame mais importante e mais completo é o hemograma. No hemograma a gente consegue perceber se o paciente está anêmico ou não, se ele está desenvolvendo alguma infecção ou se ele está com a imunidade baixa, tão chamada imunidade. Ah, eu estou com a minha imunidade baixa. O que é a imunidade baixa? Como fazer a reposição? E eu ensino o paciente a ele melhorar essa imunidade dele. Então, eu consigo perceber pelo hemograma o que está acontecendo com ele. Tem pacientes que desenvolveram diabetes depois da Covid-19, triglicerídeo alto. Então, a parte de gordura do sangue, colesterol, HDL baixa, que é o colesterol bom, que tem que estar acima de 40, acaba baixando. A parte renal do paciente, o rim, o fígado, o TSH também, importante verificar nesses pacientes. Então, tem muitos exames que ajudam nessa prevenção e monitoramento desses pacientes pós-Covid, quem não está com Covid, quem quer cuidar da saúde, se caso pegar o Covid, vai estar ok. Temos um recado aqui da Maria Isabel Rotz. O Rotz, né? Ela já coloca a hashtag lá no final, maldito vírus, né? Bom dia, meu nome é Maria Isabel, tenho 55 anos, tive Covid em março desse ano, foi leve, não precisei de hospital, porém acelerou minha catarata, afetou os olhos. Em novembro de 2020, fiz consulta de rotina no oftalmologista e este falou que estava com 10% de catarata, após o Covid para 100% pulou. Saltou, fiz cirurgia esse final de semana. Olha só, novidades o tempo todo. Novidades o tempo todo. Mais de 200 sintomas. São mais de 200. Então, eu convido a todos os pacientes que tiveram Covid se perceber. Todo mundo sabe o que é o seu normal. Todo mundo sabe como estava a sua saúde antes do Covid e após Covid. Então, qualquer situação que tu sentir depois do Covid, vá procurar ajuda. Pode estar desencadeando algo que, se você tratar precocemente, consegue frear. Consegue frear. Tem conserto. A gente tem uma audiência feminina, assim, né? Eu sei que é meu ponto forte, né? A mulher que está em casa, que inclusive dá um empurrãozinho no homem, que né, tenta fugir muitas vezes de exames, de check-ups e tudo mais. Mas pensando nelas, o que pode ser feito com exclusividade para a mulher mesmo no laboratório? A gente tem o check-up mulher e isso também eu desenvolvi basicamente depois da Covid. Porque eu tive Covid, então eu fui percebendo mudanças no meu corpo, mudanças desde queda de cabelo e tudo. Então nós temos um check-up e isso é muito novo, a gente começou a fazer a orientação farmacêutica direcionada para a saúde da mulher, que é fundamental, mas também para a beleza. Então, exames de rotina que eram vistos de uma forma somente para a saúde, você consegue direcionar para a beleza. O que seria essa beleza, Fernanda? Você não mantém uma glicose acima de 80, por exemplo. O valor de referência da glicose é até 100, mas você vai ficar com a glicose 97? E a glicose, a glicação, está totalmente relacionada a rugas. Então, a pele ela vai enrugando mais, porque a gente vai perdendo também colágeno e tem tudo a ver com a glicose que nós temos, o consumo de açúcar.
Então, tudo é prevenção. Colesterol alto, triglicerídeo, o TSH também, se você não controlar o TSH, se você tem hipotireoidismo e não controla, você também pode ter queda de cabelo. Você também pode ter dores musculares e, enfim, fadiga. Então, tem várias situações. A vitamina D também num nível ok vai fazer com que a tua imunidade seja ok. Então, tem várias situações que a gente pode orientar o paciente. E em relação também à questão de pique, disposição, otimismo, positividade, a gente percebe, né, quando convive com pessoas que já tiveram Covid, uma tristeza acentuada, um desânimo, e eu digo em relação ao psicológico mesmo, muitas vezes um ajuste hormonal também pode fazer com que o cérebro tenha um estalo e volte a ter aquela sensação de felicidade absurda, com pequenas conquistas, dar valor, né, às vitórias, à vida, ao respirar intensamente. Então, se você está se sentindo abalado de alguma maneira ainda por essa doença ou já quiser fazer os teus tratamentos ali, né, em relação à prevenção, tudo, fique de olho, tá? No sudoeste do Paraná, Laboratório Filipim. Hoje você está aqui ao vivo nessa conversa, né, que para mim é muito preciosa e acredito que seja a ponte, né, para atender também, tirar as dúvidas das outras pessoas. Em quais outras redes você consegue, com conteúdo também, levar esse tipo de esclarecimento para as pessoas? Nós temos também o Instagram e Facebook do laboratório, tem o meu Instagram pessoal, mas eu tenho um canal que eu comecei há uns 2 anos a fomentar e eu tive até surpresas com as visualizações, que é o YouTube. Nossa, então, eu sabia que ontem a gente teve uma telespectadora lá do Recife que disse que nos assiste todas as manhãs pelo YouTube. Incrível. Então, pelo YouTube também. Então, o YouTube é uma ferramenta que faz com que você... É claro, é muito importante, os meus pacientes me conhecem aqui, mas faz com que pessoas de outros lugares também me procurem. Então, tem vários vídeos, até os assuntos que eu já falei aqui também, né? Vamos com você. para lá. Isso. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante. Até tá aparecendo ali a última vez que eu vim aqui. E, assim, as pessoas tiram dúvidas e é incrível, são dúvidas muito interessantes que faz com que eu estude mais também e isso traz informação para todo mundo, porque quando você tem um conhecimento, você tem que passar também. Conhecimento só para você não serve para nada, você tem que passar. E é isso que eu tento fazer. Eu sei que o teu time não sossega, que vem muita novidade ainda para 2021, né? Vá me atualizando, por favor. Com certeza. Boa viagem de volta lá para o Sudoeste.